Bem, pessoal, eu hoje estou recebendo aqui um advogado, um amigo e também um cristão, um evangélico, o doutor Everson Barros. Ele é um professor que vem travando aí a luta como um batalhador aí da área jurídica e também, posso dizer assim, é um colega que vem despontando aí nas redes sociais como um bom profissional que é, os seus trabalhos. E a gente queria hoje fazer essa entrevista com ele, mais no campo jurídico e também trazendo alguma coisa que a gente possa falar para o público. Doutor Everson, a gente sabe da sua competência, do seu profissionalismo, mas a gente queria também trazer um pouquinho da sua história. Como se formou, como chegou a estagiar em várias criminais, a sua trajetória até hoje, sendo advogado, sendo cristão. O senhor poderia contar um pouquinho aí da sua história, professor? Bom, doutor Luiz Miguel, primeiramente me permita fazer uma calorosa e afetuosa saudação, até porque eu não sei o horário que os nossos internautas vão nos assistir, mas eu quero dizer primeiramente que é um privilégio poder estar aqui. Eu recebi com grata perplexidade, eu que sou um entusiasta por podcasts, né, esse novo ramo, um veículo de comunicação extremamente inovador, e também enaltecer o tema, a temática desse programa, que é o Pode Expressar, que é um trocadilho muito sugestivo. Primeiro porque ele fala de um podcast onde o convidado ele pode expressar o seu pensamento, as suas reflexões, e ao mesmo tempo fala de um direito que nos custou tão caro, a esse nosso sofrido Estado democrático de direito, o qual tanto amamos. Então, para mim, é um privilégio muito grande. Eu nasci em 15 de outubro de 1986, me formei na Universo Recife, Universidade Salgado de Oliveira, no ano de 2012, porém, desde o ano de 2009 eu já iniciei o magistério jurídico, na época, na área de concurso público, e exerço ainda essa carreira, essa atividade até hoje, porque o ensino sempre foi algo que sempre me apaixonou. Diga-se de passagem, eu tentei ser professor, por muito pouco não fui historiador, aliás, professor e sociólogo. Eu cursei a licenciatura plena em História no ano de 2006. Em 2007 eu troquei pelo curso do Direito, foi amor à primeira vista, não tem volta, não me divorcio dessa linda ciência. E também no ano de 2015 eu cheguei a ser aprovado para o curso de Ciências Sociais na UFRPE, porém coincidiu com a advocacia, eu comecei a advogar. E aí ficou complicado, porque eu ainda estava concluindo a minha pós-graduação em Direito do Trabalho e Previdenciário. Eu não sou trabalhista nem previdenciarista, mas quando eu concluí o curso, eu disse, eu não quero parar de estudar. Aí eu chegava nos cursos e dizia, olha, só tem uma turma de trabalho e previdenciário. Não tem a previsão para o seu campo de atuação, que é o direito penal, o direito civil. Aí eu disse, então vai esse mesmo. Mas por conta da advocacia eu não consegui entregar a monografia e desisti, perdi por WO aos 45 do segundo tempo. Ei. Aí parti para pós-graduação, fiz pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal, a especialização e fiz em Direito Constitucional. Pronto, e hoje você se considera um criminalista, sim, né? Porque é o ramo de atividade que você trabalha. Mas isso não evita do seu brilhantismo também em outra área, que é a área civil, que inclusive eu vou fazer algumas perguntas a você. Eu trato de você porque você é jovem e a gente aqui está num papo descontraído, aqui não tem aquele rigor, aquele formalismo. Sinta-se bem à vontade, inclusive outras pessoas estiveram aqui, outros colegas também, Hermes Leônida, o Raulison Ferraz. Então,
e outros, o Flávio Santana, e outros que virão também. Então a gente tem um papo aqui bem à vontade, tá certo? Se sinta bem à vontade para você falar daquilo que você sabe, daquilo do seu conhecimento técnico. A gente sabe hoje, Everson, que as associações, no caso, associações que são do ramo religioso, a gente pode dizer assim, e durante alguns meses atrás eu vim percebendo que alguns líderes dessas associações, eles ficaram de um momento para outro extremamente ricos. Pessoas que a gente tinha conhecimento que eram pessoas simples, mas que ao longo da administração da associação se tornaram verdadeiros ricos. E eu te pergunto, havendo suspeita que esse líder, ele adquiriu todo esse patrimônio única e exclusivamente da entidade a que preside, se é justo se falar que com eu não vou dizer ilicitude, a imoralidade dessa aquisição, se algum membro ou membros travarem uma batalha jurídica para tentar provar que aquele patrimônio é da entidade, eu te pergunto, há cabimento jurídico para isso, Everson? Doutor Luiz Miguel, antes de tudo, eu dizer que sou um criminalista numa cadeira em que o doutor Raulson e que o doutor Emerson Leônidas se sentou, para mim, se eu falar, é quase um crime. Eu não me atrevo. Eu, diante desses homens, desses ilustres homens, e é o que pesa sobre mim. Agora, isso não é falsa modéstia, não. Já tivemos a oportunidade de conversar, o senhor sabe como eu sou. Mas, indo à sua pergunta, eu vou usar um mal de professor, que é a prolixidade. Eu sei que em alguns casos é importante a objetividade, você ter um bom poder de síntese, mas nós vivemos um período tão efervescente em nossa sociedade que as paixões são tantas, as pessoas personalizam tantos discursos. Parece que só existem no campo político hoje duas entidades e dois caminhos. E nos mais variados temas tem isso. Obviamente que nós vamos falar em nossa sociedade de temas que vai de encontro a alguém. E uma coisa que é bom eu deixar aqui muito claro é que não há aqui, nessa minha reflexão, a denominada fulanização do debate. Ou seja, não é uma indireta, não é um caso concreto. É bom que o internauta compreenda que o direito ele é extremamente dinâmico. A nossa vida em sociedade, ela pressupõe normas. A saudosa doutora Ada Pellegrini Grinover, ela na sua obra, conhecida obra, Teoria Geral do Processo, ela inicia fazendo uma correlação entre direito e sociedade. O que significa, em síntese? Ela até faz uma afirmação dizendo: não haveria lugar para o direito na ilha de Robinson Crusoe sem a chegada do índio sexta-feira. Então, não obstante, as igrejas, como entidades civis, e se o senhor me permitir, mais adiante eu vou detalhar um pouco mais esse tema, ela como ente personalizado, ente personificado, ela adquiriu uma série de prerrogativas. Com o advento da Constituição de 1988, quando há uma vasta e exaustiva previsão de direitos fundamentais, você percebe que as instituições privadas, elas atuam como atores não somente no polo ativo, mas também no polo passivo. Vou lhe dar um breve exemplo para começar. O artigo 5º da Constituição, ele diz que é livre a criação de associações e na forma da lei, a de cooperativas. Inclusive, essa lei já foi renovada há quase 20 anos, que foi o Código Civil Brasileiro, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. E lá, ele dispõe que é livre a sua criação. E liberdade é liberdade. Então, o fato de eu gozar de um direito,
isso não me exime também da obrigação. Isso é uma via de mão dupla. Até porque existe... Por que os direitos fundamentais, eles têm aquilo que José Afonso da Silva chamava, ou ainda chama, porque sua obra é viva e ele também, de limitabilidade? Por que ele defende que os direitos fundamentais não são absolutos, mas são relativos? Porque nós estamos diante de um emaranhado de pessoas e de uma pluralidade de pessoas, seja ela física, seja ela jurídica, de direito público, de direito privado, de direito público interno, de direito público externo. Então, essa pluralidade de espécies de entes personalizados vai gerar isso que nós chamamos de colisão ou conflito de direitos. Então, é inevitável que a mesma instituição, que ela seja livre a sua criação, e, inclusive, o inciso posterior, ele diz assim, a criação de associações, ela não depende de autorização, sendo, inclusive, vedada a interferência do Estado em seu funcionamento. Agora, eu digo, se é vedada a interferência do Estado no seu funcionamento, por que no outro inciso ele diz, as associações só serão compulsoriamente dissolvidas ou ter as suas atividades suspensas por decisão judicial? Veja como o direito, ele não é uma bula de medicamentos, com todo respeito à indústria farmacêutica. É o ignorante que está falando, não leve em consideração. Porque eu falo bula de medicamentos, é algo pequeno, muitas palavras difíceis, complexas, e ninguém lê e ninguém entende. Ninguém vai... O direito não é uma simples codificação. O direito, ele é uma alma. Ele preenche a sociedade, ele disciplina as relações sociais, ele dá vida às relações sociais. Então, nesse aspecto, é inevitável que, se eu tenho direitos, eu vou gozar também, aliás, eu vou ter o ônus também das obrigações. E quem vai me dizer isso? Não somente o legislador constituinte, ele fala sobre a possibilidade excepcional da interferência estatal no seu funcionamento. Mas ele fala disso por quê? Porque é possível que quem usufrua de um direito, ele também viole o direito de outrem. E uma vez que viole o direito de outrem, haverá aquela chamada colisão de direitos fundamentais. Então, alguém vai ter o seu direito fundamental sacrificado. Vamos dar um exemplo breve no campo penal? A Constituição diz que ninguém será preso. A liberdade é uma prerrogativa, é um direito fundamental. Uma vez que seja esse direito fundamental, o que é que vai acontecer? A regra é, não posso prender. No Brasil, não se pode prender. A regra é, não prenda, que goste, que não goste, não prenda. Não podemos prender, porém, existem as ressalvas. Salvo em caso de flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Veja, quantas exigências. Ordem escrita, ordem fundamentada, não é emanada por qualquer um. Por autoridade, não é prefeito, não é vereador, é judiciária e tem que ter a competência. Então, veja a quantidade de direitos. Em contrapartida, por que se permite, então? Se não se pode prender, por que há ressalvas? Porque uma pessoa ela pode usar o seu direito de liberdade. Eu estou indo para o campo penal, isso é uma mera analogia. No campo penal, eu tenho a liberdade, mas à medida em que o cidadão comete um estupro, ele está violando a liberdade sexual de outrem. Quando ele comete um roubo, uma receptação, um furto, um estelionato, uma fraude, ele está violando o patrimônio de outrem. Eu estou dando um exemplo penal, vou voltar para a esfera civil, para que ninguém, até os leigos não criem essa percepção de que que eu estou querendo criar aqui uma insinuação. Não, longe de mim. Nós, como advogados, como pensadores do direito, nós vivemos isso, nós somos operadores do direito. Nós somos uma profissão que possui um artigo próprio na Constituição Federal. Nós somos indispensáveis à justiça, ao Estado democrático de direito. Por que nós não possuímos apenas direitos, mas também prerrogativas? Porque ferir a prerrogativa de um advogado é ferir a sociedade. É verdade. Quantos e quantos colegas já vieram, no meu caso aqui, professores, que vieram antes de mim são professores, e vieram aqui e compartilhar experiências e dissabores ao longo de uma vida, de uma carreira,
que ainda percorre. Eu tive a oportunidade de pelo menos assistir uns 60 documentários biográficos. Você vê histórias como de homens como Luiz Gama e tantos outros, que foi vendido como escravo pelo pai e se tornou um rábula. Se tornou um rábula. O rábula era o advogado criminalista sem ser formado. Ele fazia brilhante, brilhante e foi reconhecido como advogado mais de 200 anos depois da sua morte. Exatamente. E você chora com a história de Luiz Gama, Rui Barbosa e tantos outros. Então, só para que todos compreendam o meu raciocínio, inclusive os leigos, é só para entender o seguinte: se eu sou pessoa, a Constituição diz, olha, doutor Luiz, o senhor não é apenas o senhor na condição de cidadão, a Constituição ela não existe somente para proteger o senhor na condição de cidadão de um monstro muito mau chamado Estado. Não. Nós vamos ver o quanto os direitos fundamentais eles são dinâmicos. O Estado, o próprio Estado, ele pode atuar no polo ativo e no polo passivo de direitos fundamentais. Estado tem direitos fundamentais e como tem, ele tem o direito de desapropriar. Ele tem o direito de proceder com a requisição administrativa. Veja que coisa interessante, ele tem o direito de poder, ele tem o exercício do direito de ação. Poder discricionário, né, que ele tem. Discricionário, vinculado. Então, só para que todos possam compreender o meu raciocínio, o que é que eu quero levar, aonde é que eu quero chegar? Eu preciso primeiro saber por que a Constituição ela elencou um rol tão plural de pessoas, não somente a pessoa cidadão, mas também colocou o cidadão e as instituições nesse polo ativo e passivo. Ativo é o dia de cobrar o direito, mas o passivo, o dia em que eu vou ser cobrado. E por que a Constituição estabeleceu isso? E a resposta eu encontrei no artigo 1º do Código Civil. Não precisa ser estudante de direito, não precisa ser advogado, você vai no Google, coloca aí, redige aí no Google, Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, se estiver com muita pressa, coloque CC/2002 que pega, funciona. E lá ele vai dizer no artigo 1º, toda pessoa é capaz, sentido amplo e genérico, de direitos e deveres no âmbito civil. Aí eu vou para um conceito. Minha esposa, que é bióloga, ouvir isso, vai ter dissenso, não vai ter discórdia. Eu chegar para minha esposa e dizer, um partido político é uma pessoa, tá sabendo? Ela, que história? Partido político tem o quê? Tem célula, tecido, órgão, sistema, organismo? Não. Mas o conceito jurídico de pessoa, ele não se confunde com o conceito jurídico, com o conceito biológico de personalidade. Rememorando, o conceito jurídico de pessoa é distinto do conceito biológico. Então, ser pessoa para o direito significa você ter uma atribuição, é a atribuição formal, dada por lei, de se adquirir direitos e contrair obrigações. Teve direitos e obrigações é pessoa. Vamos inverter? Então, se é pessoa, tem direitos, mas também tem deveres. Tem obrigações e deveres. O senhor compreende? Muito bem a sua posição, Everson. Eu te digo porque eu te fiz essa pergunta. Essa pergunta veio porque, como eu falei com você antes, tinha uma entidade aí que tinha um presidente e esse presidente foi acusado de ter dilapidado o patrimônio da pessoa jurídica ou entidade religiosa a nível nacional, certo? E esse presidente, ele teve o patrimônio adquirido durante a presidência dele todo confiscado. Por que confiscado? Porque esse dinheiro desviado da finalidade da entidade serviu para ele comprar ou adquirir obras de artes, carros luxuosos, fazendas, apartamentos, e ficou tudo constatado, isso através de uma ação na cidade de São Paulo, e foi devolvido para a entidade, você está entendendo? Então, hoje a gente tem no Brasil várias entidades religiosas, e muitas delas utilizam daquela figura da isenção tributária para adquirir patrimônio
eu não digo de forma ilegal, mas eu digo de forma imoral. Por que imoral? Porque a gente sabe que é o patrimônio da entidade, porque toda contribuição que se dá a essas entidades é para a sua manutenção, para a sua organização e pagamento, logicamente, dos seus funcionários. Mas esses valores, comumente, a gente tem notícia aí nas mídias, são direcionados para outras atividades. No caso, tem pessoas, até de meu conhecimento, que adquiriram um patrimônio vasto com o dinheiro da entidade religiosa e possuem fazendas, carros, apartamentos e um considerável patrimônio. O pequeno contribuinte, aquele membro da entidade, ele, logicamente, tem o direito subjetivo de querer saber onde está sendo direcionado a sua contribuição. Isso é um direito subjetivo que qualquer membro de uma associação ele tem. Se você vê, bora mudar agora a figuração para uma sociedade que não seja religiosa, tem ali o balancete, tem ali o que entra dos membros e tem ali a aplicação desses valores. Então, quando se tem essa prestação de contas, você sabe a direção daquele dinheiro. Hoje, a grande maioria, eu posso dizer assim, 80% das associações que a gente pode dizer entidades religiosas não prestam contas. E isso aí eu acho que é uma lacuna tremenda para que haja esse enriquecimento imoral desses líderes. Então, algumas pessoas, membros de algumas entidades religiosas, me procuraram exatamente para que eu entrasse com uma ação, para que esses líderes da direção da entidade pudessem justificar aquele patrimônio adquirido. Então, eu estou já montando essa ação, estou buscando na doutrina, jurisprudência, e no teu entendimento como professor, como jurista, como advogado, Everson, o que você acha dessa posição, desses membros dessa entidade procurarem exatamente o Poder Judiciário para essa intervenção na associação? Eu digo intervenção, não intervenção direta, estatal, mas aquela intervenção para se saber, se ter conhecimento do que, a forma de que é aplicado e onde é aplicado essa contribuição que se faz. Me dá aí o teu parecer sobre essa questão. Analisando não a situação concretamente, mas fazendo uma abordagem abstrata, genérica, até porque é importante ressaltar que essa proliferação de instituições, e não me refiro só a igrejas, eu falo de sindicatos, até porque as prerrogativas inerentes às associações, o capítulo 2 do título 2 da Constituição, que versa sobre os direitos sociais, em especial os direitos sociais coletivos, ele aborda em um único artigo a questão dos sindicatos, por exemplo. Então, várias garantias que são dadas às associações são dadas de forma específica também aos sindicatos. Por exemplo, a vedação do seu caráter paramilitar e algumas peculiaridades também, como além da representação em juízo e fora dele, tem também a questão das suas legitimidades e a vedação também da questão da territorialidade, não poder. Mas fora isso, como eu já disse, os sindicatos eles possuem algumas peculiaridades. As associações, de um modo geral, elas estão submetidas a um regime jurídico. Até porque em um Estado democrático de direito, o que prevalece é o império da lei. Você abre o artigo 5º lá no caput e ele diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, vamos fazer uma análise. A Constituição me dá a liberdade de criar uma associação e, na forma da lei, de uma cooperativa ou análogos, ou similares. E eu não preciso de autorização na condição de titular. A instituição ela é titular do direito fundamental de sua autocriação. Então, ela tem a sua autoconstituição. Ela é criada, não precisa de autorização, é vedada a interferência do Estado no seu funcionamento. O senhor, de forma muito feliz,
usou um termo que diz assim, ilicitude. O senhor disse, eu não estou falando de ilicitudes. Até porque ilicitude, ela leva muito para o campo do direito penal. E eu acho que o tema aqui não abarca, a princípio, questões penais, mas eminentemente cíveis. E lá no artigo 52 da lei já mencionada, 10.406 de 2002, ou Código Civil, dispõe acerca das denominadas pessoas jurídicas. Toda pessoa, toda pessoa é capaz de direitos e deveres. Aí no artigo 52 ele especifica que pessoa é essa também, porque antes do artigo 52 nós vamos falar de pessoa natural ou pessoa física, direitos de personalidade, domicílio, nome, início da pessoa natural, extinção, aquelas particularidades. No artigo 52 eu já estou tratando deste tema, pessoa jurídica. E lá fala o seguinte: quais são as espécies de pessoas jurídicas? E tem não somente as espécies, mas também a sua respectiva classificação. Quais são as espécies? Eu tenho as chamadas pessoas jurídicas de direito público, que podem ser subdivididas em pessoa jurídica de direito público interno e pessoa jurídica de direito público externo. Pessoa jurídica de direito público, porque o direito público é que disciplina a sua atuação. Via de regra, as relações com o Estado. Pessoa jurídica de direito público externo. Vou dar um exemplo. O presidente da República Federativa do Brasil ontem conversou por telefone com o presidente da República Ucraniana. Uma relação de pessoa jurídica de entidades de direito público externo. Por quê? Porque a Ucrânia não é submetida ao ordenamento jurídico interno brasileiro, mas existem acordos internacionais, ou seja, normas de direito público externo que disciplinam essas entidades. Então, a República Federativa do Brasil é uma pessoa jurídica de direito público externo. Por quê? Porque ela é regida por tratados, acordos internacionais, é o que permite o presidente Bolsonaro ligar para o presidente de outro estado, se relacionar, tanto ter uma reunião com o Putin, tratando sobre relações com a Rússia, como também falar com o seu adversário, o seu inimigo, que é o presidente da Ucrânia. Mas temos também as pessoas jurídicas de direito público interno. E aí eu já vou para as entidades estatais, como União, Estados, municípios, o Distrito Federal, os territórios, embora não tenhamos ainda territórios juridicamente formados, mas, em teoria, ele está previsto em lei e na Constituição. E temos as autarquias, as fundações e demais instituições públicas criadas por lei. Aí eu vou para as pessoas jurídicas de direito privado. A pessoa jurídica de direito privado, eu poderia criar também um divisor. Doutrinariamente, eu não acredito. O meu conhecimento limitado não me fez ainda alcançar a existência doutrinária de uma subdivisão entre pessoas jurídicas de direito privado. Porém, ao verificar, eu vejo que eu classificaria, dentro de uma subdivisão, essas entidades entre pessoas jurídicas de direito privado. Isso não está na doutrina. Isso aqui é meramente pedagógico para que compreendamos. O senhor não, que o senhor não aprende, o senhor leciona, mas que o nosso internauta compreenda. Eu teria a pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos e as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos. Aí você diz, isso existe? Existe não com esse nome, mas existe. Por exemplo, nós temos as sociedades, e dentro dessas sociedades está o direito empresarial, o direito societário, e lá desse ramo de direito privado chamado direito societário ou direito empresarial, o senhor pode ver lá, você tem as sociedades, o microempreendedor individual, o empresário individual, o microempresário, o empresário de pequeno porte e a Eireli, a jovem Eireli que está completando 10 aninhos, as empresas individuais de responsabilidade limitada. Então, essas entidades, elas possuem o caráter de lucro. Aí você me pergunta, onde você quer chegar? Simples. Qual a diferença de uma entidade com fins lucrativos e a outra sem finalidade lucrativa? Não está no seu objeto, mas no seu final. Ou seja, para que eu quero criar? Doutor Luiz Miguel, numa situação hipotética, chega e diz, Everson, amo a advocacia, esta é a minha vocação, exerço há 35 anos. Ok, doutor, quase que eu revelo sua idade. Mas vamos lá. Vamos agora abrir um restaurante?
Eu digo, muito bem, doutor Luiz Miguel, qual é a finalidade? Everson, presta atenção, vamos ficar ricos. Porque nós vamos abrir um restaurante em um bairro nobre, onde há o metro quadrado mais caro do estado, o IPTU, um dos IPTUs também mais elevados, e nós vamos lucrar com isso, porque vamos atingir um determinado público que vai ter condições para pagar, e nós vamos enriquecer. Então, quem abre um restaurante não é porque, ai meu Deus, eu quero matar a fome do mundo. Não, ele quer enriquecer. Fala alguma inverdade aqui? É a realidade prática. Realidade. Então, nós seremos sócios. Para abrir um restaurante, regularmente falando, precisamos abrir uma sociedade empresária no gênero alimentício, ou gastronômico, no caso. Só que, não, eu tenho um objetivo altruístico. Eu não quero enriquecer, não é para mim. Eu não quero elevar-me, nem o meu padrão de vida, nem o meu status social. Não, eu quero tão somente lutar por uma causa altruística. Vamos dar alguns exemplos? Uma associação. Então, vamos criar uma associação. E por que uma associação? Presta atenção na terminologia. Sociedade e lucrar. Associação. O prefixo A significa a posição, a versão. Então, se eu crio uma sociedade porque eu quero enriquecer, se eu crio uma entidade associativa, eu não posso enriquecer. Não com ela. Eu não vou entrar aqui em situações concretas. E não é esse o objetivo. Até para que se evite a fulanização do debate. O senhor citou um caso, agora há pouco, que esse caso de fato ocorreu. Eu lembro, eu era adolescente quando esse fato ocorreu, foi difundido pelos telejornais e houve uma implicação jurídica, exatamente por causa desse dinamismo. Se a Constituição de 88 te concede a prerrogativa de gozar e usufruir de direitos fundamentais enquanto administrador de pessoa jurídica, você vai ter que arcar com os ônus. E dentre eles o quê? A cobrança. Por quê? Porque não estamos diante de um exército de robôs, estamos diante de pessoas que também são titulares de direitos fundamentais e que gozam de prerrogativas. Quem fala isso é você, Everson. Não, não sou eu, é o Código Civil, que diz lá que o estatuto ele vai criar, embora ele crie categorias especiais, com privilégios especiais e, inclusive, nível hierárquico, mas ele fala de institutos internos, como a Assembleia, punições, sanções, em caso de inobservância. E por que isso? Porque viver em sociedade é viver em conflito, e eu me socorro de novo da professora Ada Pellegrini Grinover. Viver em sociedade é viver diante de normas. Então, se existe sociedade, vai haver conflito, doutor Luiz Miguel. Será que eu posso ler os meus livros de Machado de Assis até 2, 3 horas da manhã, da madrugada, quando minha esposa precisa acordar às 5 no mesmo quarto? E estamos diante de um recurso escasso, um quer dormir e o outro quer ler. Como é que vamos resolver isso? Tem que ter um regramento para disciplinar isso. Muito importante. Pessoal, a gente vê a oratória do professor, é de fácil entendimento, uma linguagem tranquila, que eu acho que os nossos internautas estão entendendo bem, tanto a minha pergunta como a sua resposta. A resposta foi bem categórica. Existe sim o direito, esse direito subjetivo do membro associado, tá certo? Pedir a prestação de contas da sua entidade. Isso é um direito basilar. Inclusive, eu estou me referindo às entidades religiosas porque cada uma tem seu estatuto próprio e são regidas exatamente por esse estatuto. É aquele regramento que coloca ali a condição de membro, a condição de membro especial, de direção. Então, tudo isso está estipulado no estatuto. E nos estatutos, a grande maioria, pelo menos os que eu vi de entidades religiosas, coloca lá a prestação de contas, os balancetes. Isso. Por quê? Porque a gente, na Constituição, veda o anonimato. Você colocando tudo isso de uma forma obscura, como é que você vai saber? Como essa entidade vai dizer, olha, entrou tanto, se pagou isso, se pagou aquilo. Como, a não ser dessa forma? Então, quando a entidade viola o seu próprio estatuto,
ele não cumpre o seu estatuto, gera esse direito subjetivo do membro a saber. E esse direito ele está sendo contemplado, Everson. Alguns juízes entendem que sim, o membro tem que ter acesso a esses relatórios financeiros. Inclusive, não porque eu esteja patrocinando alguns processos, algumas ações nesse sentido, mas o judiciário está, de forma subsidiária, respondendo aquele direito. Porque caberia à entidade, já que a entidade é omissa, aí o judiciário, infelizmente, vem até a intervenção estatal, que você falou agora há pouco, exatamente por essa omissão. Se a entidade, através de seus gestores, fizessem esse papel, eximiria qualquer direito do membro a questionar algo que poderia ser feito num ambiente interno, se passa agora no ambiente externo, onde se vai ter acesso a essa situação. E engraçado, Everson, é que, como eu falei há pouco a você, a grande maioria, eu não digo aqui só em Pernambuco, eu digo isso a nível nacional, que geralmente essas entidades colocam uma dinastia, sempre passando aqueles presidentes de pai para filho, se eternizando na direção das entidades. Eu digo isso porque isso vem de canto a canto do Brasil. Na tua dinâmica, na tua didática, o que você acha dessa direção ser perpetuada através, no caso, de uma dinastia familiar? Eu estou dizendo isso não no caso concreto, estou dizendo a nível nacional. O que é que você tem a dizer, Everson, sobre isso? A nossa Constituição, ela estabeleceu valores de ordem republicana. O que é a República? Aí alguém, com muita razão, vai dizer neste exato momento, mas esse advogado, quanto à minha pessoa, está falando uma idiotice. Porque como é que ele vai agora adentrar em república tratando de uma questão de direito privado, se a república é forma de governo e como forma de governo é inerente ao Estado? Vou explicar. A Constituição Federal ela tem uma ideologia, que é uma ideologia não somente de ordem liberal, mas ela também tem uma ideologia de cunho republicano. E qual é a ideia da república? A república ela vem do latim res publica, coisa pública, coisa do povo. O que isso tem a ver com direito privado? Ela tem tudo a ver e vou dizer por quê. Embora sejam disciplinas distintas, o espírito axiológico, principiológico é o mesmo. E vou explicar. Porque é você governar o que é alheio. Então, quando uma pessoa jurídica ela tende a administrar o que é alheio, seja na administração pública, entidades estatais, seja nas instituições privadas, no caso aqui as de sem fins lucrativos. Por que eu falo sem fins lucrativos? Porque as instituições sem fins lucrativos, elas vivem, na sua maioria, de contribuições. Nós tivemos, num passado não muito recente, a obrigatoriedade, ou seja, a chamada contribuição compulsória aos sindicatos, que agora, recentemente, tornou-se facultativo. Mas, por exemplo, vamos para a questão dos condomínios. Aí o senhor vai perceber que, com todo respeito a quem pensa de modo diferente, mas veja que o espírito principiológico, axiológico, que atua em um Estado republicano, ele determina, ainda que implicitamente, que as instituições privadas sem fins lucrativos sigam essa mesma dinâmica. Eu estou sendo muito prolixo exatamente para fundamentar o raciocínio, para que não fique na situação do eu acho. E aqui eu fui desafiado por Sua Excelência para não achar, eu tenho que afirmar com o mínimo de propriedade. Então, se a Constituição ela diz que a república é a gestão da coisa pública ou a gestão da coisa do povo, consequentemente a gestão da coisa alheia, a Constituição ela se divorciou, desde a segunda Constituição de 1800 tivemos a Constituição de 1824 e tivemos a segunda Constituição, que foi a primeira republicana, de 1891. E lá rompeu-se com o Estado monárquico. O que era o Estado monárquico? O Estado monárquico era exatamente o poder que ele era adquirido através da hereditariedade.
A hereditariedade era o seguinte: assumir o governo, vai assumir o poder para o resto da vida. E também a vitaliciedade, troquei os institutos agora. A vitaliciedade, que é você assumir o governo, assumir o poder, assume pelo resto da vida, e a hereditariedade, que é de pai para filho. A Constituição rompe com isso. Já a Constituição Republicana de 1891. E nenhuma das demais constituições romperam com esse segmento, com essa premissa. Então, eles estão dando um recado. Se isso ocorre com a coisa pública, tem que acontecer com a coisa privada. Não, mas e aquilo que é meu? Não confunda uma sociedade com fins lucrativos que pode ser passada de pai para filho, que dá uma ampla margem de liberdade em seu estatuto para poder dar isso aos herdeiros, até porque é possível a sucessão empresarial, e aí eu estou falando de uma questão de propriedade própria. O sócio, ele é dono desta outra pessoa jurídica com fins lucrativos, diferentemente de uma outra que não possui fins lucrativos, porque ele não é dono, ele não é sócio, ele é um associado antes de tudo. E lembre-se, associar é fazer aversão ao que é sócio. Isso é um raciocínio jurídico, isso é uma reflexão. Digo e repito, se alguém discorda, tem ampla liberdade, eu estou aqui para aprender. O direito é um aprendizado. Mas, indo à sua pergunta, na minha opinião, é descabido, é perigoso, é arriscado, juridicamente arriscado. Porque, por que nós temos uma vasta margem de direitos fundamentais na Constituição? Para que se limite os poderes, não é só do Estado, não. É para que se limite os poderes do Estado, os poderes de alguém. Eu vou citar casos aqui de direitos fundamentais, doutor Luiz Miguel, que não entra o Estado na história. Por exemplo, eu sou obrigado a ser membro de uma instituição sem fins lucrativos? Quem diz isso? A Constituição. Ninguém será compelido a associar-se nem a permanecer associado. Então, eu sou membro da instituição a qual eu quiser, partido político, associação, sindicato, igreja. E posso sair dela a hora que eu quiser. Quem diz isso? A Constituição. O que é que o Estado tem a ver com isso? Nada. O Estado não está interferindo, não há intervenção. É uma relação entre pessoa natural, pessoa física, e a pessoa jurídica de direito privado. Percebeu que é necessário se colocar no espírito republicano, a Constituição, no seu espírito republicano, ela impõe que as instituições privadas sigam o mesmo modelo e que seus governantes tenham poderes limitados? Para poder te responder, eu tenho que chegar a esse raciocínio. Não é o que eu acho. Não, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Eu tomo a liberdade até de dizer algo que eu comentava com o senhor e que eu defendo e sustento há muito tempo. Existe um jurista, um proeminente jurista chamado Francisco Rezec. Esse homem tem uma biografia linda. Ele é o único jurista neste país que ele foi tão somente ministro do Supremo Tribunal Federal por 2 vezes. Ele renunciou ao cargo de ministro do Supremo e foi reinserido novamente ao Supremo Tribunal Federal. E só saiu para ser nada mais, nada menos que ministro do Tribunal de Haia. De Haia. Realmente, hoje é o maior jurista vivo, a cabeça pensante, que inclusive ele é do campo do direito internacional. E olha o que ele fala. Ele usa uma frase que eu achei emblemática. Eu ouvi essa frase há 10 anos. Quando ele fez uma crítica a um caso de um extraditando estrangeiro, obviamente, que tinha sido acusado por terrorismo e veio para o Brasil, e o presidente da República, mesmo tendo um pré-acordo, um acordo pré-firmado mediante norma de direito internacional com o Estado oriundo o Estado estrangeiro desse respectivo terrorista, ele se negou tão somente a extraditar. Vamos violar um acordo internacional. Ah, mas nós somos soberanos. Eu sou soberano, eu sou livre, mas eu tenho um pacto. E o que é que leva alguém a violar esse pacto? Se ele for mal assessorado. E quem fala isso? O ministro Francisco Rezec. Ele usa a seguinte frase: juristas palacianos tendem a dizer o que o rei quer ouvir. E o que é que esse parecer fez? Com que o presidente da República, à época, no seu último dia de mandato, se negasse a extraditar aquele líder terrorista, que hoje já foi extraditado. A ordem saiu um novo processo de extradição.
o presidente Michel Temer concedeu, porém o presidente Jair Bolsonaro executou. E chegou lá e ele disse, enganei todo mundo e pratiquei esses crimes. Mas o que é que eu quero dizer com isso tudo? É que essa reflexão, essa ideia axiológica, principiológica, porque o que é princípio? Um professor que eu sou fã dele, e eu peço autorização para falar, Dr. Misael Montenegro Filho. Conheço. Dr. Misael Montenegro Filho, professor Misael Montenegro, ele, nos seus livros, os quais, se eu sou fã é porque eu conheço a obra, ele disse assim, ele define princípio como a norma jurídica qualificada. E o que é uma norma jurídica qualificada? É algo que não necessariamente está escrito, positivado, mas que é de observância obrigatória. Se a Constituição ela estabeleceu um princípio republicano e valores republicanos, por que as instituições privadas, em especial as sem fins lucrativos, não devem observar? As com fins lucrativos também. Está aí que você observa, por exemplo, uma grande empresa do ramo, a maior empresa de construção civil da América Latina, se viu envolvida em escândalos, investigações, ações penais, inquéritos e um assunto até que eu quero que o senhor depois me recorde agora, me faça falar um pouco sobre o caso, esse caso dessa empresa e desse presidente dessa instituição. O sujeito incorre numa eventual ilicitude, agora sim, ilicitude, e ele, por que ele é condenado? Não é só porque o direito penal fala, mas sim porque ele está debaixo de um Estado republicano. Então ele não pode, em tese, corromper esse princípio republicano. Ele feriu, pelas investigações, pelas sentenças e por aí vai, ele pode ter ferido, segundo a acusação, uma série de primados, uma série de normas, uma série de leis. Mas eu posso fugir de um primado, aliás, fugir de uma lei, eu posso muito bem. A lei não está escrita, a lei não está positivada, eu violar a lei mesmo assim, mesmo sem que ela exista. Quando você fere o princípio, o espírito dessa lei, você fere a lei sem que ela exista. É como cometer um aborto jurídico. Qual é o mal de se cometer um aborto jurídico? O direito mal nasceu, mas ele existe, ele está preconcebido, porque existe um princípio. Um princípio que não está escrito, não está visível para a sociedade. Exatamente, mas ele é de observância obrigatória. E é isso que o professor Misael Montenegro fala sobre, no tocante tão somente a parte que fala de que os princípios são normas jurídicas qualificadas. Porque, embora não esteja nem sempre prevista de forma escrita, expressa, mas ela é de observância obrigatória. Aí eu chego e digo, uma instituição, uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, ela não administra a coisa pública, mas ele administra a coisa alheia. Por quê? Porque ele não tira do próprio bolso. A instituição ela é mantida por, me permita aqui mais uma vez a redundância, por mantenedores. Existem pessoas que mantêm, e aí eu lhe pergunto, mas não está previsto expressamente na lei, não está previsto no estatuto, mas existe um valor principiológico. Ah, não, mas eu vou citar aqui um exemplo, o artigo 104 do Código Civil. O artigo 104 do Código Civil fala de negócio jurídico. O que é negócio jurídico? Para compreender negócio jurídico, eu preciso entender três coisas. O conceito de ato, fato e negócio. O que é fato jurídico? Fato jurídico é todo fato previsto em lei, previsto para o direito. Queira ou não, tenha ou não intervenção humana. Vou dar um exemplo. Vida. A vida, por si só, ela não necessariamente tem a intervenção humana. A morte. Você queira que não queira, tem uma má notícia para lhe dar. Você vai morrer. A maioridade. Você quer queira que não, você vai atingir os 18 anos de idade. Isso tudo possui uma relevância jurídica. Quando um fato jurídico, ele alcança, ou ele é executado, ou ele é fomentado por uma intervenção humana, eu não estou mais diante de um mero fato jurídico. Eu estou diante de um fato-ato jurídico. Então, não é mais fato, é ato. Só que existem atos jurídicos que são unitários. Por exemplo, se eu sou solteiro, se eu moro sozinho, o que é que vai acontecer? Eu posso sair, deixar de morar em Recife e morar em Carpina. Mudança de domicílio, fato jurídico causado por uma ação humana. Fato, ato jurídico. Só que existem negócios, existem
atos jurídicos que necessitam do acordo de duas ou mais pessoas, que é o que nós chamamos de atos negociais. E esse ato negocial nós vamos chamar agora de negócio jurídico. Negócio jurídico não é só comprar e vender produto. Negócio jurídico é quando há um fato que depende da intervenção humana e que ela necessite da anuência de duas ou mais pessoas. Me dá um exemplo, o bom e o velho casamento. O casamento é um negócio jurídico. Alguém se casa sozinho? Não. É um pacto. Você precisa casar com alguém e alguém tem que querer. Senão, eu vou ferir um princípio. E o princípio, se eu não me engano, está no artigo 104. Se eu errar, me perdoe. É o nervosismo de estar na tua frente. Que é isso? Uma delas é o objeto. O objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. Doutrinariamente, tem o requisito da vontade livre das partes. Então, ninguém pode ser forçado a fazer parte de uma instituição. E, além disso, a forma ela tem que estar prescrita ou não defesa em lei. O que é, então, onde é que está escrito que uma instituição sem fins lucrativos ela pode lucrar? Talvez ela não esteja escrito em canto nenhum. Porém, ela vai ferir esse artigo por quê? Porque ela vai violar um princípio. É uma norma jurídica qualificada, professor Misael Montenegro Filho. Ela vai ferir uma norma jurídica qualificada, que é a de não lucrar. Então, eu tenho um fim e eu tenho um objeto. Aí, antes que alguém até questione, não, mas quer dizer, então, que essas instituições não podem arrecadar? Elas não somente podem, como devem. Eu tenho uma premissa, contribua. É dizimista ofertante, dizime, oferte e contribua. Existem instituições que elas só vão sobreviver se você contribuir, se você colaborar, embora não haja uma determinação legal para que o faça. Mas é uma questão lógica. Se você para de contribuir, ela vai, não vou dizer falir, porque juridicamente seria incorreto, mas ela vai extinguir-se. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho um mínimo de direito de pedir contas. E essa pessoa jurídica, ela tem uma obrigação mínima de prestar. Não, mas eu tenho satisfações a dar por uma questão axiológica, penso eu, que sim. E por que ela tem? Porque se eu administro algo que é através... Lembre-se daquele outro princípio do direito civil, da eticidade. E é interessante aqui que o que não está se falando não é de desvio de dinheiro ou desvio de recursos. É uma questão que eu deixo para o âmbito penal. Eu estou falando aqui em tese. Desvio de finalidade. De finalidade. Para que a sociedade, doutor Luiz Miguel, para que vamos criar esse restaurante? Para ganhar dinheiro. E vamos colocar num shopping desses aqui próximos, pronto. Nós vamos bombar. Só que em contrapartida, se eu crio algo com objetivo... Aqui é egoístico, no sentido de eu quero lucrar. Mas aqui é altruístico. O objetivo é não lucrar. Então, eu vou administrar, por uma questão axiológica de eticidade republicana, eu preciso prestar contas, Luiz Miguel. Esse é um princípio basilar, né? Você falou muito bem daquelas empresas... daquelas associações sem fins lucrativos. Mas o que a gente vê hoje, Everson, é que há uma simbiose de pessoa, de associação, uma sociedade com fins lucrativos com uma associação sem fins lucrativos. Por quê? Muitos líderes, muitos presidentes, dirigentes se aproveitam dessa lacuna, desse princípio que você colocou aí muito bem, e eles transgridem essa lei e colocam a associação como uma sociedade com fins lucrativos. Por que eu digo isso? Porque há um fundado receio, e também até, eu não digo fundado receio, mas há uma comprovação que esses líderes, desviando-se da finalidade, certo? Aproveitaram essa lacuna e hoje são homens ricos. Um exemplo disso são os condomínios que não detêm formalmente uma personalidade jurídica, mas me socorro do professor Misael Montenegro Filho, possui capacidade jurídica ficta, professor Misael, capacidade processual ficta, e que eles têm em suas convenções, que são os estatutos, o dever de prestar contas. Da contribuição, que é compulsória. No caso dos condomínios, por lei, é compulsória. E, mesmo assim,
O problema não é se é compulsório ou não. A questão é, entrou dinheiro, o síndico ele tem que estabelecer uma assembleia e nessa assembleia ele tem que prestar contas. E como você falou bem da analogia com a República, a gente tem um Tribunal de Contas, tanto na esfera estadual como na esfera federal. Para quê? Exatamente para fiscalizar essas contas. E, no entanto, a associação sem fins lucrativos fica essa lacuna. Então, as pessoas contribuem, são mantenedoras da associação, no entanto, observam e, peraí, aquele líder, aquele presidente que entrou, aquele dirigente, ele está ficando rico. Peraí, qual a finalidade? Se não é uma empresa, por isso que eu acho que está havendo uma simbiose até na cabeça dessas pessoas de lucratividade dessas associações. E a gente vê isso claramente. E o senhor falou de um caso, perdoe-me atrapalhá-lo, o senhor me levou a um raciocínio agora, quando falou de um caso que ocorreu há quase 3 décadas, de um dirigente de uma instituição sem fins lucrativos que ele acumulou, que ele multiplicou o patrimônio. Enquanto o senhor falava isso, eu lembrei de uma reportagem que eu tive a oportunidade de ler, não vou recitar o periódico para não cometer um deslize, aqui eu posso trocar, porque eu já li muita coisa. E ele dizia o seguinte, que era a maior empresa do ramo da construção civil da América Latina. Não preciso citar o nome, é público. Não, eu vou citar o nome, é a empresa Odebrecht. É a empresa Odebrecht, eu estou falando do senhor Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht. E Marcelo Odebrecht foi revelado, segundo a reportagem. Deixa eu teu microfone para sair. Assim. Ótimo. E segundo, eu virei, eu confundi. Aí eu queria colocar a logomarca para aparecer, fazendo propaganda. E eu vi naquela reportagem que ele recebia um prolabore, que é a remuneração que é dada, e na condição de diretor-presidente da maior instituição privada com fins lucrativos para enriquecer, para ficar rico, para acumular capital, um prolabore de R$115 mil mensais. Aí eu disse, é lícito. Se tem dinheiro para pagar, tem que pagar. Lícito. Por quê? Porque o fim é lucrar. Ninguém vai ser presidente de instituição privada. Não, porque instituição privada com fins lucrativos. Não, porque eu não quero enriquecer. É para ficar rico. É isso que o senhor está abordando. O desvio de finalidade é lucrar com aquilo que não foi feito para lucrar. Exato. Isso não, aí, lógico que pelo país afora nós temos centenas de milhares de instituições. Alguém pode chegar, você está querendo dizer que eu estou desviando? Nunca eu disse isso, que eu não estou falando de casos concretos. E eu não estou fulanizando o debate. A gente está falando de forma genérica. De forma genérica e abstrata. Sobretudo para quem está agora instituindo uma nova instituição, que fique de olho nisso. Porque eu conheci um grande homem. Esse homem que me ensinou muito. É um homem que fala pouco, mas suas atitudes ensinam muito. E eu me lembro que quando ele fundou uma instituição religiosa, a qual eu prefiro dizer que sou membro com muita honra, ele me chamou e disse algo que me pesou muito a consciência. Ele disse, não me deixe errar. Não me deixe errar. Isso é muito importante. Ele não está assistindo esse podcast, talvez ele não assista. Mas esse homem disse isso para mim há 2 anos. Não me deixe errar, ou seja, eu estou entregando a vida jurídica dessa instituição nas suas mãos, porque eu não quero errar. Veja que coisa importante. Responsabilidade do advogado em dar orientação correta ao líder. Exatamente. E do líder. E do líder em aceitar. Isso aí é eu posso dizer, humildade e até uma lisura, a transparência desse líder. Everson, eu trabalhei numa entidade religiosa aqui da nossa capital e também estadual, em que, por ser advogado dessa instituição, me veio algo irregular, certo? E eu, como advogado, eu jamais poderia participar de alguma coisa que venha
causar prejuízo a essa instituição. E procurei o dirigente, o presidente dessa instituição e disse, olha, esse contrato aqui é um contrato leonino, certo? Totalmente aqui nulo, porque ele visa a penalidade, a sanção apenas para uma parte, quando deveria ser para ambas as partes. E, no caso, eu não vou assinar. E não assinei, e por não aceitar esse tipo de coisa, eu tive rescindido o meu contrato. Mas o que eu quero te dizer com isso é, aproveitando essa brecha que você deu, esse líder, tem líderes, eu digo no plural, que é de forma genérica, que se aproveita dessa situação, dessa lacuna, eu digo desse vácuo jurídico, e aceitam de forma imoral, eu digo, não é ilegal, é imoral. Vamos supor um exemplo, um salário de R$200 mil, colocando o vice-presidente também com um salário de R$100 mil, e assim sucessivamente aos seus diretores. Hipoteticamente. Eu digo para você, logicamente não é ilícito, porque isso consta certamente em alguma ata de assembleia, mas para aquele líder íntegro, aquele líder que quer a transparência dos seus atos, ele não deveria recusar. O saudoso professor das Arcadas, Gofredo da Silva Telles Júnior, dizia o seguinte: toda lei é legal, obviamente, mas nem toda lei é legítima. Quando fere esse fator axiológico, este princípio, essa lei, esta ata, esta assembleia deve ser contestada. Por quê? Vou bater de novo na tecla porque ela é objeto da minha inquirição. Eu criei uma instituição em caráter altruístico. Vamos lá, eu vou falar porque eu sou evangélico. Por que nós criamos igrejas? Para que o leigo compreenda. Nós criamos igrejas porque nós temos uma crença de que existe um Cristo que brevemente vai voltar. Jesus vai voltar. Eu acredito nisso. E a minha formação, o meu diploma não me impede de acreditar nisso. Eu acredito em um Cristo que morreu na cruz por mim e por todos nós que estamos aqui nesta sala e para você que está me assistindo, e que ele morreu pelos nossos pecados e ele vai voltar. E como este voltará, se eu instituo algo, é porque eu quero propagar essa ideia e, na minha visão, tirar almas da condenação eterna. Eis que os campos brancos já estão. O meu herói, que não morreu de overdose, mas como dizia Ariano Suassuna, morreu numa cruz no meio de 2 ladrões, ele dizia, a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Então temos que abrir igrejas, sou favorável. Temos que dizimar e ofertar, eu defendo essa premissa. Agora, eu tenho uma responsabilidade civil. Nunca vi Cristo incentivar a rebelião a Roma, nunca ouvi determinar que se sonegasse impostos. Mas ele diz assim, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Ele estava falando de questões tributárias. Não, ele estava falando de um princípio. E aí, no caso, sem me ater a nenhuma situação concreta, qualquer semelhança mera e infeliz coincidência. Mas eu não posso desviar da finalidade. O senhor está dizendo que um dirigente não pode ser bem remunerado? Não, ele pode ser bem remunerado e até bom. Por quê? Porque isso estimula, é desgastante. Porém, ser bem remunerado é diferente de acumular riqueza ou fortuna. Por quê? Porque quando eu sou bem remunerado, eu estou dizendo que eu estou abrindo mão de uma vida, de uma profissão, de uma carreira, de um meio de produção que eu estabeleci, que Marx chamava de burguesia.
Mas não sou marxista. Não. Apenas fazendo uma análise, uma analogia, eu abri mão de tudo isso para seguir um sacerdócio. Seguir um sacerdócio significa abraçar uma causa altruística. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter a subsistência, eu tenho que ser bem mantido. Não é errado ter um carro bom, não é errado ter uma casa boa, mas quando você eleva sobremaneira o padrão de vida, vou repetir, quem no Brasil hoje, eu estava vendo uma lista, o Brasil só tem 26 bilionários, salvo engano, Pernambuco tem 2. Quem numa população de que já vai aí a 280 milhões de habitantes, que muitos vivem com R$ 1.260, como é que eu vou chegar a uma fortuna? Como é que eu vou adquirir fortuna? Sociedade. Abre teu restaurante, abre a tua empresa. Aí alguém pode até chegar. Por que você não fala de casos concretos? Por uma questão sim. Primeiro, responsabilidade. Segundo, porque tem casos que você, por exemplo, não sabe se essa pessoa tem uma atividade paralela. Por exemplo, eu sei de casos de que, mas o líder da igreja fulano de tal, ele é super milionário. Mas ele é dono de uma rádio, ele é dono de uma rede nacional de emissoras, ele tem emissoras afiliadas. Ele é dono de uma... Aí tem outro que é palestrante, psicólogo clínico, renomado palestrante, teólogo referencial, escritor de livros há mais de 40 décadas, dono de uma gravadora, sócio majoritário. Se eu estiver equivocado aqui, tudo bem, eu me retrato. Mas ele tem meios de produção e ele também tem uma igreja. Só que na igreja ele diz, eu não recebo. Ele chegou a afirmar isso, posso citar o nome dele? Pode. Silas Malafaia. Silas Malafaia, ele de forma transparente, ele diz à sociedade, ele não é obrigado a falar isso para a sociedade, porque estou tratando de uma questão privada, mas ele tem que revelar isso para os seus associados. E aí surgiu, isso eu achei interessante, porque quando surgiu toda essa polêmica, aí ele fez questão de dizer, não, eu não recebo salário de igreja nenhum. Eu tenho a igreja que eu instituí, eu tenho uma associação, que salvo engano é a Associação Vitória em Cristo, e ela é mantida, sustentada por mantenedores sem fins lucrativos. Mas você vê um homem como Silas Malafaia, há mais de 40 anos ele tem um programa que é o programa mais antigo, o programa evangélico mais antigo da televisão, que é o Vitória em Cristo, né? Vitória em Cristo, agora eu vou revelar aqui, eu descobri recentemente que aos 14 anos eu violava os direitos autorais do pastor Silas. Graças a Deus que prescreveu. E eu era inimputável à época. Mas eu não perdi um programa, eu gravava as pregações no VHS. Não façam isso. Eu gravava, adquira. Então, ele adquiriu esse dinheiro desse VHS que ele produziu, foi para ele. As palestras que ele ministrou foram para ele. As aulas, salvo engano, ele era professor, é professor do Novo Testamento. Ele recebeu o dinheiro. Silas Malafaia não é qualquer um. Salvo engano, ele deve ser sócio da editora Central Gospel. Ele deve ser sócio também da gravadora Central Gospel. Ele tem a vida dele religiosa e tem empresarial. Mas empresa é sociedade. Não é crime, não é pecado, não é imoral, não é ilegal, não é anti-axiológico, anti-principiológico e menos ainda anti-republicano. Você ter um meio de produção. Aí ele é pastor. Não, ele é rico, ele é pastor. Calma. Eu não estou falando do pastor, estou falando da instituição. A instituição, ela não solapou, ela não se desvirtuou dos seus fins. Mas lá entra muito dinheiro, mas é para um meio. É através de lá que se paga. Tem pessoas que trabalham lá. Então, a fortuna que alguns dizem que entra lá, paga funcionários, mantém associações, entidades sem fins lucrativos. E tudo isso se mantém através de contribuições. A minha questão não é o meio, porque dinheiro tem que entrar, só que dinheiro tem que ser meio e não fim. Exatamente. Porque se o dinheiro for fim, ele vira lucro. E aí eu entro na questão. Marcelo Odebrecht, ele era dono... Eu estou falando porque a pergunta, ela citou números, é uma pergunta genérica, abstrata e hipotética. Eu até eu perguntei, essa pergunta, esse caso é hipotético. Do líder, se ele porventura ganhar R$200 mil. Se porventura ele ganhar R$200 mil, na minha análise escassa, curiosa,
porém apaixonado. Eu sou tão apaixonado pelo direito que eu posso aqui falar algum delírio. Mas que a paixão nos leva a delirar. Mas se eu tenho em um país uma empresa sociedade, finalidade lucrativa, cuja a sua finalidade é o enriquecimento e ela vive dos seus contratos, seja com a esfera pública, seja com a iniciativa privada, não quero saber se é lícito ou ilícito, a sua finalidade é o lucro, e o presidente ganhava 115 mil reais, como é que eu vou parametrizar, como eu vou nivelar uma instituição em tese, uma instituição sem fins lucrativos, se o seu líder recebe em tese, uma monta? Não façam isso. Se você é líder, não faça isso. Vai abrir uma igreja, nunca tem esse tipo de pensamento. Passe na UAB, abra um escritório de advocacia, faça uma parceria com o doutor Miguel e você vai adquirir esses valores. Mas a intenção de lucro. É isso que descaracteriza, eu acho, de fundo a questão da lucratividade dessas associações. Por quê? Porque ela foi criada com um fim princípio, como você falou inicialmente, da palavra, de pregar uma pessoa, pregar uma filosofia, pregar qualquer coisa. Defender uma classe de trabalhadores. Exatamente, mas não com aquela finalidade, certo, de lucratividade. No caso específico dessas entidades religiosas, eles aparentemente colocam aquela figura da isenção. Não, você aqui não é obrigado a nada, você aqui não é obrigado a contribuir, você aqui participa como membro, mas a gente sabe que por trás daquilo tem um engodo para que as pessoas realmente contribuam, mas não para a manutenção daquele trabalho, porque ele não visa só a manutenção, ele visa também o lucro. Por que eu digo isso, Everson? Porque não se admite que um líder, um presidente de uma entidade sem fins lucrativos tenha um salário tão alto, tenha um acervo patrimonial tão vasto. Você está entendendo? Quanto o Brasil arrecada anualmente em impostos? Não estou falando nem de taxas, nem de contribuições, nem de contribuição de melhoria e nem de empréstimos compulsórios. Eu estou falando só de impostos, em média. Aí o senhor vai dizer para mim, a República Federativa do Brasil ela deve arrecadar em torno de 1 trilhão. Quanto ganha o maior mandatário desse país? Se eu não me engano, é 40 mil reais. 44 mil, se eu não me engano. 44 mil para uma instituição que arrecada 1 trilhão. Veja aí. Coloque na balança. Por quê? A natureza não é o lucro. Compreendeu? Veja que você puxou agora um assunto muito importante. Esse assunto realmente, veja a analogia para você ver o disparate. O presidente, um dos sócios presidentes da Odebrecht, ganhava 115 mil. Era o presidente, segundo a reportagem, a título de prolabore, ou seja, acho que ele era sócio. Ele era sócio e tinha um cargo de diretoria. Um prolabore que chegava, segundo a reportagem. E se ele recebia muito mais do que isso ou muito menos, não tem problema. Não é errado. Empresário, ele é empresário para enriquecer. É bom que isso seja colocado juridicamente, os pingos não existem. Não é errado. Se ele ganhava 500 mil de prolabore, 1 milhão por mês, não tem problema, porque o fim é esse, é enriquecer. Mas aí, no caso, eu estou falando em tese, se instituições privadas, pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, se há essa multiplicação, até o exemplo que o senhor colocou é bem exagerado, né? 200 mil, se uma instituição com fins lucrativos ganhar 115 mil, é inconcebível, seria inconcebível a ideia de 200 mil. Mas assim, e tem um outro fator também, que eu só estou lhe interrompendo porque o senhor foi falando e o complemento da resposta sempre vem, porque assim, é o dinamismo do dia a dia. E você vai lembrando de informações. O Ministério Público
estadual, ele tem a prerrogativa não somente constitucional, mas legal, dada pela Lei 10.406 de 2002, para fiscalizar. Não, mas não pode haver a interferência estatal no seu funcionamento. Mas fiscalização não é ingerência, não é interferência. O Estado não pode viver... não estou falando aqui de um Estado policialesco. O senhor sabe bem que nós defendemos as liberdades fundamentais, nos limites da lei. Mas, no caso aí, há instituições, categorias de instituições privadas, que o Ministério Público ele exerce uma fiscalização. E ele tem, inclusive, essa prerrogativa não só constitucional, mas também tem uma prerrogativa legal e específica. Então, isso pode ser feito. Você falou da intervenção do Ministério Público, o Ministério Público observando, chegando ao ponto de descobrir que há realmente um desvio de finalidade, ele pode intervir. Sem dúvida. Ele pode intervir. Pode então, não, deve sob intervir. Pena de prevaricação. É porque há evidente o enriquecimento, eu não digo ilícito, mas o enriquecimento imoral daquele presidente. Então, é uma situação que não se pode olvidar, não se pode negar, nem se pode esconder. A gente tem que expor. E, como advogado, você sabe que nós somos colegas advogados, alguns membros dessa entidade me procuraram para mover essa ação. O senhor está falando do caso específico Eu agora. estou falando do caso específico sem falar o nome, mas sim. todos sabem o nome dessa entidade. E esse processo... Não, porque eu estou tratando de forma genérica. Certo, né? mas vai gerar uma certa apreensão nesses líderes, porque eles vão ter que objetivamente comprovar o patrimônio. Porque, Everson, é um patrimônio muito vasto. Quando a gente começa a analisar, é algo fenomenal. Eu acho que só grandes... Mas me permita, o senhor se refere ao patrimônio... Pessoal. Porque para eu não aplicar nenhum conceito aqui, porque assim, quando nós falamos de forma ampla, genérica e abstrata, é muito fácil, que eu discorro nas teorias. Mas aí agora, já que o senhor tocou nessa questão aí específica, esse patrimônio que o senhor fala é da instituição ou dos agentes? É dos agentes, dos dirigentes. No caso, esse dirigente, ele tem um vasto patrimônio pessoal, não é da entidade. A entidade tem um patrimônio, logicamente, e esses membros querem comprovar que houve desvio de finalidade para que esse patrimônio retorne para a entidade. Você está entendendo? Porque há uma demonstração, acho que inegável, dessa aquisição de forma, eu não digo ilegal, imoral, com o desvio de finalidade da entidade, porque a entidade é sem fins lucrativos. Você não pode causar uma simbiose e tornar ela, de uma hora para outra, uma sociedade. É isso que, eu digo assim, a nível já nacional, o pessoal está fazendo. Porque a gente está vendo aí coisas absurdas. Eu digo isso porque o Ministério Público, inclusive, já está intervindo em algumas entidades na questão da corrupção. Pastores dessas entidades utilizando-se do cargo pastoral para fazer corrupção junto à prefeitura. Isso está a nível nacional, nas mídias sociais. Então, você mais grave ainda. É mais grave, veja o desvio de finalidade dessas entidades. Então, é essa parte que eu acho que os membros, as pessoas que compõem e são mantenedoras, deveriam entrar também em cada estado com sua respectiva ação nesse sentido. Então o senhor está falando, deixa eu ver se eu estou entendendo. Então o senhor está querendo falar que a membresia, ela exerce, então, uma legitimidade. Exatamente. Para cobrar, para requerer isso. Para requerer isso, porque, veja bem, você, vamos supor, você participa de uma entidade, de uma associação sem fins lucrativos. De repente, entra um presidente, você é sócio, você está lá, associado. De repente, essa pessoa chega sem nenhum patrimônio, chega totalmente, eu digo assim, com a roupa do corpo. Uhum. E, de repente, você vê aquele líder não apresentar nenhuma prestação de contas da sua administração. Mas se ele tiver meio de produção, não há ilícito. Não, ele não tem. Ele não tem. Eu estou falando, ele chegou com a roupa do corpo. Então, de repente, você vê aquele líder adquirir mansões
de 5 milhões de reais, fazendas de 3 milhões de reais, casas de 2 milhões de reais, apartamento. Aí você fica, eu estou dizendo um caso hipotético, você observando, espera aí, ele não chegou com isso, como é que ele adquiriu? Eu, como associado, vou procurar justiça para ele justificar isso aí. Você agora está entendendo? Entendi. Objetivamente, onde eu quero chegar. Se eu não estou, assim, equivocado, meu entendimento é limitado. É como eu digo, eu sou um apaixonado. E o apaixonado, ele procura... Dizem que quem ama quer estar perto. Eu sou casado com uma mulher que eu me despedi dela hoje de manhã cedo e já estou sentindo saudades dela. Amém. E assim é com o direito. Eu amo o direito. Eu não consigo um dia sequer não ler, não fazer uma reflexão. Porém, se a minha paixão não me faz delirar, hipoteticamente, a membresia, eu posso estar equivocado. E, por favor, quem me ouvir e não concordar, estando eu errado, me perdoe. Mas como eu posso expressar esse meu entendimento, ainda que equivocado, na área jurídica, na área técnica... Pode expressar aí. Eu acredito que cabe, penso eu, uma representação por parte dos membros. Eu digo isso, eu estou falando isso porque o senhor fala muito em igreja, mas na minha cabeça é condomínio, porque eu sou do conselho consultivo de um condomínio. Já há alguns anos. Aí tudo que o senhor está falando, eu estou interpretando à luz da questão condominial. E os membros, ou os condôminos, ou os associados, eles possuem essa prerrogativa legal de representar aquele que possui a legitimidade de fiscalizar e de, se for o caso, ajuizar. Solicitar, pedir do Estado, que é republicano, quer queira, quer não queira, não somos um regime monárquico. Exatamente. Nós somos um Estado democrático de direito, está lá no artigo 1º, a República Federativa do Brasil. Correto. Então, a República, o sistema é republicano, por uma questão republicana, eu posso pedir para que o Ministério Público fiscalize e peça as devidas explicações. Quando? Entenderam? Porque é isso que eu digo agora a você que quer ser uma liderança, que quer instituir. Por vezes, pessoas me procuram. E, não com o mesmo brilhantismo do senhor, tive a oportunidade de também prestar consultoria para instituições plurais. Plurais, não foi uma, duas. E eu sempre falo isso. Eu digo, olha, cuidado com o estatuto, viu? Isso aqui é a tua vida, isso aqui é a vida da tua entidade. Você está agora numa linha tênue entre o céu e o inferno, que não é o do Apocalipse, mas é o céu e o inferno jurídico. É faca de dois gumes. Exatamente. É direitos e deveres. Isso. Então, Everson, eu gostei da sua mensagem que você passou agora há pouco, e realmente é uma situação que infelizmente me chegou e eu, como profissional, vou ter que dar uma resposta. É uma ação que não vai gerar, eu digo assim, muita complexidade, porque é bem específica dentro do próprio estatuto da entidade e também a comprovação que a pessoa tirou da entidade todo esse patrimônio. E eu peço a reversão para que retorne para a entidade esse patrimônio. Isso aí é uma coisa natural de qualquer membro que queira ver a lisura da sua administração, na sua entidade. Então, é uma situação que, conversando com você agora, esse esclarecimento que você nos trouxe, eu quero te franquear novamente, a voltar aqui novamente, para a gente tratar de outros assuntos também, não só especificamente esse, de outra linha do direito. A gente vem, marca, e com certeza você virá e dará esse show aí que você deu hoje. É show, eu digo assim,
de conhecimento. Tudo que foi dito, certo? o senhor apenas corrigiu, o senhor apenas chancelou, Não. porque o senhor já sabe. Porque você é um advogado jovem, eu já sou um advogado que já estou beirando já a fase final da minha vida, mas eu vejo o brilhantismo, eu vejo o quanto você ama o direito. Isso aí me toca, porque quando eu comecei, eu também tinha esse mesmo pensamento, o amor ao direito. O direito, eu fiquei fascinado com o direito nas primeiras aulas que eu tive, e aquilo me tocou muito, porque eu trabalhava de noite, de madrugada, para assistir aula durante a manhã. E quando eu comecei a assistir as primeiras aulas, eu fiquei fascinado com o direito. E sempre eu digo, se eu tivesse a oportunidade, eu voltaria novamente e faria o curso de Direito. É você amar aquilo que você faz. E quando você tem uma profissão que não ama, que você não tem ardor por ela, fuja, porque você vai ficar uma pessoa, eu posso dizer assim, infeliz. Você tem que ser feliz com a sua profissão. Confúcio já dizia, trabalha naquilo que amas e não trabalharás. Né? Exatamente. Você agora, essa frase de Confúcio realmente caiu, porque muitas vezes eu, como advogado, eu virava à noite trabalhando e eu não sentia cansaço. Você acredita? E hoje, apesar da idade, mas hoje ainda eu me fascino quando eu me deparo com alguma tese, algum caso complexo que eu tenho que resolver. Aquilo ainda me toca, mas de uma forma diferente, porque você já tem aquela experiência de vida e você vai colocar tudo aquilo que você aprendeu durante os longos anos de militância. Mas aí eu quero, com certeza, agradecer a sua explanação, agradecer o seu comparecimento aqui no podcast, e com certeza essa não vai ser a primeira foi, não vai ser a última vez que você vai comparecer aqui. Certamente eu te chamarei outras vezes, até pela nosso segmento evangélico, certamente muitas pessoas querem tirar dúvidas. E eu vou franquear as pessoas se tiver alguma dúvida, para que traga aqui para você esclarecer como que estão o nosso segmento. As dúvidas surgirão, como você sabe, todos os dias aparecem dúvidas, e pessoas até que participam das entidades religiosas sem saber dos seus direitos. Exato. Tá certo? Então, eu com certeza vou te chamar outras vezes aqui e gostaria agora no encerramento que você fizesse as suas considerações finais e dissesse tudo que você gostaria de dizer, sem se preocupar, porque o título é Pode Expressar. Pode expressar. Doutor Luiz Miguel, eu particularmente não tenho palavras. Logicamente que quando uma coisa ela é feita com sentimento, e o que eu estou fazendo aqui é carregado de muito sentimento. Eu acho que em conversa nos bastidores, o senhor deve ter percebido a minha emoção, até porque é aquilo que eu falei, o amor ele nos leva a uma entrega. Ele tudo sofre, mas ele também tudo crê, tudo suporta e tudo espera. E eu me vejo há 15 anos andando no segundo andar do Fórum Rodolfo Aureliano, procurando uma vara com uma requisição na mão, com autorização do tribunal na mão, só querendo um chefe de secretaria que me acolhesse. O que é que você quer fazer aqui? Eu digo, eu preciso aprender. Eu quero aprender. E foi aí que eu fui muito bem acolhido, à época, pela 11ª Vara Criminal. E ali passei um período. E, assim, eu só tenho o que agradecer por tudo aquilo que Deus me proporcionou, porque eu não me via advogado. Tudo não passava de sonho. O senhor falou agora de virar noites trabalhando, eu me vejo aqui redigindo memoriais numa sexta-feira, das 5 da tarde de sexta-feira até as 8 da manhã de sábado, sem cochilar. Recurso especial, me lembro de um recurso especial que eu tive que fazê-lo tão detalhado, tão de forma pormenorizada, que eu não tenho o brilhantismo do senhor. Isso aí o senhor faz em 1 hora. Mas eu passei uma noite inteira e eu me lembro que eu comecei a ter sintomas de chikungunya e eu só parei
quando eu encerrei e enviei para a distribuição, para o protocolo. E depois disso, no dia seguinte, eu não conseguia levantar o smartphone devido às inflamações. Então, direito é isso, é amor. Você que é estudante de direito, não seja apenas alguém com um número de matrícula. Dói saber que 90% dos nossos bacharéis não conseguem o triunfo no exame da Ordem dos Advogados. Estou aqui para minha querida OAB defendendo o exame da Ordem. E dizer a você que se entregue, se dedique. A sua faculdade ela tem ali um vasto acervo de livros. Leia, procure, entre em contato com o seu autor favorito. Peça uma orientação, uma sugestão de obra, cada um. Eu me familiarizei muito com Humberto Teodoro Júnior, do Processo Civil. Quem não aprende Processo Civil com ele, não aprende com mais ninguém. Misael Montenegro Filho, na área. Silvio de Salvo Venosa, na área do Direito Civil. Maria Helena Diniz. Que, mestre, né? Somos exatamente. Fernando Capês, e tantos outros, Alexandre de Moraes. Eu não vou aqui parar de citar os autores para não cometer alguma injustiça, mas, por exemplo, Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, eu poder dizer que aprendi direito através da obra desses homens. Então, o que você faz na vida, faça com amor, se entregue, entendeu? Você é presidente, diretor ou membro de uma instituição, seja ela pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, se entregue. Faça como se faz a Deus. Se você é um docente, ensine com amor. Talvez você não receba o tributo ou o reconhecimento, a remuneração que você merece, mas você vai estar ali formando pensadores, criando uma geração de discípulos, pessoas que jamais vão esquecer de você. Eu fico feliz quando eu encontro, por exemplo, o professor José Raimundo Costa, que é juiz e foi meu professor de processo civil. Ele foi o homem que me ensinou direito processual civil. É uma pessoa tão simples. O saudoso Jaime Andrade, que foi o professor pelo qual eu conheci a teoria geral do processo. Entendeu? Janice Basílio, Wilton Freitas e tantos outros, pessoas que talvez até o nome escape da minha memória, mas eles não fogem do meu coração. E sempre que eu os encontro, Catarina Stanford, de Direito Processual, professor Alisson, professor José Maria, que quem me orientou, foi ele quem me orientou na disciplina de TCC, foi ele quem avaliou com muito rigor e esmero a minha monografia. Então, essas pessoas, eles são meu patrimônio. A minha família, aos meus pais, a minha esposa, que também é uma coluna, aos meus líderes religiosos, e aí a você, doutor Luiz Miguel, porque é uma honra. Eu vi homens aqui sentar essa cadeira e nunca se passou na minha cabeça que eu ia sentar aqui e ser entrevistado pelo senhor. Isso jamais passou. E quando eu recebi há poucos dias, era difícil pensar em outra coisa. Entende? Foi difícil dormir essa noite. Mas eu me sinto muito honrado. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado a todos. E ele só não vem essa vez não, pessoal. Ele vai vir outras vezes também para ministrar essas aulas maravilhosas. A gente sabe que é um exímio advogado, um orador brilhante, e que Deus tenha abençoado ricamente a sua vida e vai continuar abençoando. Se inscreva no canal e dê aí o legal para a gente chegar ao alcance de outras pessoas. Muito obrigado.